A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contatos imediatos. Contatos imediatos. Caso o contato que cega. Cadê o Rony? Vai lavar as mãos, o jantar tá quase pronto. Na fazenda dos Johnsons, era quase hora do tradicional jantar de família de sábado. Dr. Philip Hassel, antropólogo e investigador ufológico. Delphos, no Kansas, é uma comunidade bem pequena mesmo, das boas e velhas famílias de fazendeiros. E essa, com certeza, é uma dessas famílias. Jantar! Mas o adolescente da família, Rony, estava atrasado, pois ainda precisava alimentar os porcos. Mark Rodiger, diretor do Centro para Estudos Ufológicos. Rony Johnson, a principal testemunha, era um adolescente em seus 16 anos. E Rony sempre andava com seu fiel cão, o Bola de Neve. O cachorro dele, Bola de Neve, que era seu companheiro constante, parece estar incomodado com algo que viu no céu. Que foi, garoto? Ele ficou incomodado com alguma coisa que estava distante. Rony ouviu o barulho de algo se quebrando do lado de fora. Pai? Bola de Neve? Rony ouviu outro barulho estranho. Parecia estar vindo do outro lado do celeiro. Robert Powell, químico analítico, diretor de pesquisa da MUFON. Rony achou ter ouvido um barulho. Disse ser parecido ao de uma máquina de lavar. Era um tipo de som metálico. O Rony estava a cerca de 23 metros de onde o som parecia sair. Ele viu algo estranho. E não longe dali, na verdade. Rony! Jantar! Ele viu um objeto no formato de um cogumelo pairando sobre o solo. Tinha uns 10 metros de diâmetro. Estava muito perto do chão, mas não no chão. Rony morava numa fazenda muito isolada. Não havia nenhuma base militar ou aeronaves naquela região e nem que se pareceriam com aquele objeto. Rony observava atentamente, mas não enxergava nenhum detalhe específico, talvez por causa da claridade. Enquanto Rony olhava o objeto, ele clareava cada vez mais. Rony viu que parecia ser algo se projetando para fora do objeto. Parecia ser algum material altamente iluminado saindo. Depois de uns 2 minutos, o objeto começou a subir lentamente. Rony começou a sentir seus olhos queimando.
De repente, Rony não podia ver mais nada. Rony disse que não conseguia mais ver direito por causa de uma luz forte que atingiu seus olhos. Basicamente, ele havia perdido a visão. Ele ficou praticamente cego. Mas não era apenas Rony que vivia uma experiência estranha. Bola de neve! Bola de neve! Cadê você, garota? O cão de Rony, durante a experiência, ficou quieto, o que era estranho. Ele não latiu. Isso já foi visto em outros casos, em que os animais parecem estar cientes da presença de um OVNI, mas agem diferente do normal, ficando imóveis. Segundos depois, ele ouve o objeto se afastando. O objeto pegou velocidade, mas não movimentou o ar com essa velocidade. Quando o objeto foi embora, Rony voltou a enxergar. Alguma coisa deve ter afetado o nervo óptico atrás do olho, de forma que, por um breve momento, o cérebro não se comunicava com ele. Vamos lá, amigão. Rony correu em direção à sua casa para perto dos seus pais. Mãe! Pai! Rony, tá atrasado pro jantar. Vai logo lavar essas mãos. Pai, você tem que ver isso! Mãe! Rony, os seus olhos. Mãe, ó, olha! Quando os pais dele olharam para o céu, eles viram algo muito claro, como faróis de um carro a uns 30 metros. Era muito mais claro que a lua cheia. Não era o tipo de objeto que se confundiria com qualquer outro astro celeste. Rony levou seus pais até o lugar onde tinha visto o objeto pairando. Eles viram um círculo brilhante no chão. A senhora Johnson, ao que consta, ficou muito curiosa sobre o círculo e quis saber do que era constituído. Era formado por algum tipo de pó. Por alguns segundos, os dedos dela ficaram dormentes, onde havia tocado no círculo. Ela descreveu a sensação como a de um adormecimento, uma parada de circulação, uma dormência na pele. Nossa! Eles também encontraram um galho de árvore quebrado, que havia sido arrancado durante a passagem do OVNI. Até onde sabiam, o galho não estava quebrado antes do incidente. Rony se lembrou do barulho que tinha ouvido quando estava no celeiro. O galho tinha o mesmo brilho do estranho círculo. A senhora Johnson foi até a casa dela buscar uma câmera e tirou uma foto do círculo. E essa foto existe até hoje. Ronald Johnson se tornou administrador da fazenda da família. E durante anos foi incomodado por intrusos que queriam ver o círculo reluzente. No fim, quando ele já estava cheio daquilo, ele usou uma camada de terra para enterrar o círculo, ou pelo menos o que sobrou dele. Delfos tornou-se um dos casos de avistamentos ufológicos mais estudados da história.
Testes de amostras do solo revelaram que a substância do círculo reluzente era resistente à água e brilhava no escuro. E também continha altas concentrações de oxalato de cálcio, um composto orgânico natural encontrado nas plantas, que é corrosivo e perigoso se for ingerido. Os céticos concluíram que o círculo misterioso era uma formação natural de fungos conhecida como anel de fadas. Mas alguns biólogos descartaram a teoria do anel de fadas pelo fato de que essas formações naturais não são resistentes à água nem brilham no escuro, como o círculo misterioso na fazenda dos Johnsons. Por 2 semanas após o evento, Ronnie Johnson continua a sentir dor nos olhos. O cão dele, Bola de Neve, ficou cego de um olho. Pelo resto de sua vida, Irma Johnson sentiu dormência nos dedos. Caso Casa Voadora. Na pequena cidade Lebanon, Illinois, o policial Ed Barton foi desviado de um chamado de rotina para atender um chamado diferente. Viatura Lebanon 3, desconsiderar chamado de 1016, já está sendo atendido. O motorista de caminhão acaba de relatar algo estranho no céu próximo a você. 5 de janeiro de 2000, Lebanon, Illinois, Estados Unidos. A testemunha diz que parece uma casa de 2 andares. Se eu vir, o que eu devo fazer? David Marr, autor de Triângulos, OVNIs e uma estimativa da situação. O indivíduo que descreveu a casa voadora descreveu também janelas laterais, retângulos iluminados que estavam ao longo do objeto. A testemunha diz que tem luzes piscando e está se movendo em sua direção. Ed, pode dar uma olhada? Será que o motorista não está alcoolizado? Não, ele parecia bem sóbrio. É um 1033, veículo suspeito. 10-4, estou indo. Ao falar com o policial Barton, ele me pareceu bastante confiável, muito detalhista em seu relato do que afirmava ter visto naquela noite. Daryl Barton, principal investigador. Quando o policial Barton foi para o oeste na estrada de Ridiculous, ele notou 2 luzes à distância. Ele desconfiou que pudesse ser uma aeronave tentando pousar. A 16 quilômetros dali fica a maior base da Força Aérea de Illinois. Pode ligar na base aérea de Scott para saber se eles têm alguém na área? Ele pensou que poderia ser um avião em perigo. Entendido. Ele sabia que algo estava acontecendo e precisava agir. Shiloh, Illinois, Estados Unidos. Na cidade vizinha de Shiloh, outro policial, David Martin, sintonizou o rádio da polícia. É muito grande e está se movendo com rapidez. Tem como mais alguém vir ver isso? Droga. Entendido. Obrigada, David. Viatura 4 para o oeste de Lebanon. Parece que as luzes estão mudando de forma. O objeto parecia uma luz enorme e muito brilhante. Ele comparou o que viu à bandeira de guerra japonesa, com diversos raios de luz irradiando do centro dela. Quando policiais testemunham avistamentos, eles têm muito mais a perder que os cidadãos comuns. A reputação e a credibilidade deles ficam em jogo. Testemunhar um avistamento pode pôr tudo isso em risco. Atenção, há uma luz muito brilhante a leste da cidade. Não é um avião, não é a lua, não é uma estrela. Era um objeto não convencional. Ed, tive resposta da base de Scott. Ninguém de lá está voando na área e nenhum avião de qualquer outro lugar. Ed, está me ouvindo?
Era algo que ele nunca tinha visto. O policial Ed Barton atendeu a um chamado sobre uma estranha casa voadora movendo-se no céu de Lebanon, em Illinois. Atenção, há uma luz muito brilhante a leste da cidade. Ele observou um objeto que parecia mudar de forma em segundos. O fenômeno de mudança de forma tem sido documentado há várias décadas em relatos de avistamentos. Claro que não estamos cientes de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos em segredo, mas, nesse caso, o objeto parece desafiar a tecnologia a que temos acesso. O objeto se transformou em um enorme triângulo. Assim que avistou o objeto, ele notou que ele fazia uma curva plana. Este tipo específico de manobra contradiz princípios aerodinâmicos convencionais, na medida em que aeronaves comuns encontram dificuldades para virar. Esse objeto era silencioso e fez uma curva plana. Num piscar de olhos, o objeto aparentemente havia se distanciado a 10 quilômetros pelo sudoeste. Ed, tem alguma posição sobre a luz? Todos os indicadores apontam para o fato de que seria algum tipo exclusivo de sistema de propulsão, além da simples combustão de motores a jato. É possível que estejamos falando de uma aeronave que ficou encoberta e que uma outra a quilômetros de distância se tornou visível no mesmo instante. Ela se dirige para o oeste. Deve estar sobre a base aérea de Scott agora. Se o policial de Shire olhar para o alto, talvez veja. Está voando. Tem 3 luzes brancas e é enorme. Millstar, Illinois, Estados Unidos. A 23 quilômetros dali, no subúrbio de Millstar, em St. Louis, o policial Craig Stevens estava no horário de pausa. Ele estava sintonizado na frequência do rádio da polícia, mas a recepção começou a falhar. David, pode descrever a forma? Tem a forma de uma seta ou coisa assim. Pro leste. Millstar, viatura 1. De repente, o agente Craig Stevens se envolveu no chamado. Viatura 1 de Millstar, uma aeronave não identificada em sua direção. Deve estar exatamente sobre você. Me segue. Os policiais Martin Barton aceleraram ao máximo para tentar enxergar novamente o objeto voador. Mas era tarde demais. Em 2 ou 3 segundos, ele desapareceu. O objeto desapareceu no horizonte. É uma camuflagem? Não. Nem parece um jato. Vão dizer que somos loucos. Naquela mesma noite, os policiais preenchem separadamente relatórios sobre o que viram. Os 3 policiais foram submetidos à identificação do objeto que viram. Ao ser analisada, a foto que o policial Stevens tirou está muito embaçada para confirmar os detalhes de qualquer objeto. A base da Força Aérea de Scott revela que o sistema de radar estava desligado na noite do avistamento, tornando impossível confirmar ou negar o que foi visto.
Em 2002, o Instituto Nacional de Descobertas Científicas, uma organização não governamental, revela que o objeto pode ter sido um projeto do Departamento de Defesa, mais leve que qualquer aeronave. Mas essa alegação continua sem ser confirmada. Em fevereiro de 2012, o Centro Nacional de Relatórios Ufológicos recebeu quase 7.000 relatos de objetos voadores triangulares em todos os Estados Unidos.